Olá, meus amores, tudo bem? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos estudar sobre o ser humano e a água, né? Qual é a relação que nós temos com a água? A relação é de dependência, né? Porque nós dependemos, é fundamental a gente ter água, né? Além dos seres humanos, os seres, tipo os animais e as plantas, né? Então, sem água não tem vida, né? Não existe planeta com seres vivos se não tiver água, porque é um líquido precioso que é vital. Sem ela a gente não consegue viver. Então, nós temos essa relação de dependência, nós dependemos totalmente dela, né? Seja para comer, porque nós temos a questão da alimentação, que é a agricultura, precisa da água, seja para beber, né? Porque o nosso corpo 70% é coberto por água, né? É composto por água, aliás, e seja também para a questão das utilidades do nosso dia a dia, né? Até a própria energia elétrica é dependente dela. Mas tem outras fontes? Tem, mas a maior parte das pessoas utiliza a energia gerada pela água, né? Bom, além de ter essa relação de dependência, nós somos um pouco ingratos, né? Porque se a gente depende tanto dessa água, por que a gente polui tanto? Por que a gente desperdiça tanto? Né? Então essa é uma pergunta que a gente deve fazer para a gente mesmo e também tentar mudar isso, ok? Então, os impactos aos ecossistemas. Vocês aprenderam que ecossistema é a relação entre os seres vivos e o meio em que vive, né? Entre a região ali que vive. Então, se eu destruo esse ecossistema, se eu modifico alguma coisa nele, eu vou estar ali interferindo na interação, né? De tudo que vive nele. Aqui, não existe, os seres humanos, eles vão se organizando em cidades, em bairros, construindo uma coisa, construindo outra, né? Produzindo mais coisas e acabam interferindo nos ecossistemas. Aqui, por exemplo, tem uma imagem bem clara para vocês. Vocês acham que já existia tudo isso aqui? Esses edifícios, esses viadutos, essas pistas? Não, era tudo coberto por matas, né? E aí, como a Pro falou, o homem não consegue se instalar em locais sem poder modificar alguma coisa. Então, houve uma modificação, desmatamento, para poder ele satisfazer, aliás, as suas necessidades. A moradia, transporte, tecnologia, certo? Bom, e falando em tecnologia, qual é a relação má que a tecnologia tem com a natureza? Bom, para se obter tecnologia, como vocês estão vendo aqui, os celulares e tudo, computador, televisão, ou tudo que tem a ver com a tecnologia, eu preciso de recursos da natureza, né? O plástico, para fazer a questão dos materiais que precisam do plástico, os metais, ferro, alumínio, níquel, ouro, prata, enfim. Eu preciso de metais para poder produzir as tecnologias. E os avanços das tecnologias cada vez maiores, né? São cada vez maiores. E aí o que é que acontece? Aí aparece celular novo, e eu quero mais novo, e o outro vai ficando para trás. Eu vou descartando. Apareceu uma televisão de 50 polegadas que faz isso e aquilo. Aí aquela minha televisão às vezes já vai pifando, ou então, não quero, e isso aí vai ficando para trás. Então, o aumento da tecnologia, os avanços da tecnologia, faz com que também nós produzamos mais lixo, ok? A gente vai produzir mais lixo tecnológico também, né? Cada vez a gente vê aí pessoas jogando aparelhos fora, televisões, computadores, e aí aquele lixo eletrônico, né? Ele vai também produzir metais líquidos, metais que vão poluir o solo e as águas, certo? A questão também da agricultura. Uma tecnologia que tem na agricultura são os intensivos agrícolas. O que são isso? São
produtos que são colocados nas plantações para poder evitar as pragas. É um meio tecnológico? É, né? Só que aquele produto ali vai parar também, além de parar nas plantas e para a gente, vai parar no solo e nas águas. Então, os avanços da tecnologia também é bom para a gente, né, até um certo ponto. Mas para o meio ambiente não, porque cada vez mais que se produz tecnologia, vai precisar de mais recursos da natureza e também são descartados e também depois vai voltar para a natureza de forma de lixo. E aí, ela que sofre com a poluição do solo e das águas. A interferência dos seres humanos e as suas consequências. Nós temos as ilhas de calor. O que é isso? As ilhas de calor acontecem principalmente nas grandes cidades, né? Quanto mais a cidade é urbanizada, com prédios, né, com edifícios, com carros e várias coisas assim que constituem uma cidade, aí aquele local que não tem tanta árvores, né, vai ficando cada vez mais quente. E a gente só vai conseguir ter mais alívio na temperatura em locais onde é mais arborizado, em locais onde tem mais árvores. Então, as ilhas de calor é o aumento da temperatura, principalmente nas grandes cidades, devido à falta de arborização também. E o aumento da poluição. Buraco na camada de ozônio, que a gente viu também, né? O que é aquela camada protetora da Terra. E aí, sem essa camada, os raios ultravioleta, lá, os raios do Sol, vão diretamente parar no planeta Terra, né? E quem mora, nós. E quem é atingido? Nós. A gente pega esses raios ultravioleta e acaba acontecendo o quê? Envelhecimento da pele, doenças como câncer de pele, enfim. Então, o buraco na camada de ozônio é tipo tirar o protetor da Terra, certo? O cobertor da Terra que nos protege dos raios ultravioleta. Poluição das águas também, desmatamento, extinção de animais e vegetais. O que é essa extinção? É aquele animal deixar de existir, né? E aí, um animal deixando de existir pode afetar na cadeia alimentar toda, ok? Esgotamento de recursos naturais não renováveis. Vocês lembram que são produtos naturais não renováveis? Lembraram? Então, recursos naturais não renováveis são aqueles recursos que um dia podem se esgotar. E daqui que eles voltem novamente para a gente, vai demorar bilhões de anos. Assim como o petróleo, né? O gás natural, eles estão aí há bilhões de anos devido à decomposição de fósseis, né? Dos dinossauros que aqui viviam, de animais e plantas, tá? Então, esses recursos não renováveis vão um dia acabar se os seres humanos usarem exageradamente, sem pensar no futuro. E aí, existem pessoas que estão aí procurando desenvolver tecnologias. Nesse exato momento, tem pessoas que vão produzir algo que não afete tanto o meio ambiente. E aí, pensando nisso, foi que surgiram aí outras fontes de energia, como, por exemplo, a energia eólica, através dos ventos, a energia solar, por meio do sol, né? A questão de reutilizar materiais e transformar em outros, no caso a reciclagem, né? Então são meios que as pessoas estão inventando para poder diminuir esses impactos ambientais, ok? Vocês já ouviram também alguns cadernos com as folhas um pouquinho marrom amareladas? Ali são cadernos em que aquela folha foi reutilizada, foi transformada e aí para estar novamente. E aí eu posso estar evitando desmatar, né? Tirar mais árvores para se produzir esses cadernos. Então, são meios de melhorar, diminuir esses impactos. Degradação dos ecossistemas. O que é degradar? É eu destruir, né? Eu acabar, desgastar cada vez mais. Então, quando o solo cada vez mais é desgastado,
ele vai perdendo seus nutrientes, né? O que é que vai ser afetado ali? Toda a vegetação. E a vegetação depende do solo, o solo depende da vegetação. Então, o ecossistema é isso, é a relação que os seres vivos têm com o meio ambiente, né? O solo, que é não vivo, e as plantas, que são seres vivos, ok? Então, tudo, o ecossistema é basicamente isso. E aí, quando o ser humano vai lá e destrói ou modifica, né, vai haver uma transformação. Por exemplo, aqui, se esse solo cada vez mais for degradado, vai perder seus nutrientes e aí cadê para plantar? Não tem, né? Um outro exemplo que está sofrendo são os arrecifes. O que é arrecifes? São rochas, né? São rochas que são formadas ali no ambiente aquático. E esses arrecifes, eles ali são uma moradia, né? São um ambiente de várias espécies aquáticas. E muitas vezes esses arrecifes estão sendo poluídos por pessoas que vão morar ali na região litorânea. Então, cada vez mais as pessoas estão indo para a região litorânea, produzindo lixo, descartando de todo jeito. E aí, muitas vezes, esse lixo é tóxico, né? É venenoso e tudo mais. E aí, os animais, não, como são irracionais, não pensam como nós, eles acabam se alimentando desses lixos que jogam e aí se intoxicando, e depois o próprio ser humano vai provar do próprio veneno. Como assim, Eles jogam lixo nos mares, né? Aí esses animaizinhos que estão aí nos arrecifes se alimentam, se intoxicam, né? Depois vem o pescador, né? Leva aí para os grandes restaurantes, para as casas e tudo, vende os produtos. E aí já pensou? Aquele peixinho ali, aí se alimentou de algo tóxico, aí eu vou comer aquele peixinho que eu mesmo peguei e joguei lixo lá. Então, depois volta, né? A ação volta contra nós mesmos. Bom, a poluição dos cursos de água e dos oceanos. A gente sabe que o planeta Terra é 70% água, né? E o restante é a crosta terrestre, o local onde a gente pisa, onde a gente mora. Em alguns livros esse número vai variar, tá? Mas é porque isso é algo que é relativo, vai mudar também de acordo com os anos. Bom, a gente tem 96,5% da água todinha do planeta é água salgada, ou seja, águas dos oceanos, dos mares, certo? E 3,5% é água doce, sendo que a maior parte desse número aqui está congelada, água doce congelada, que está nas geleiras, ok? Então, é o mínimo que a gente tem acesso. Por mais que seja o planeta Terra seja composto por água, né, seja a maior parte composto por água, somente uma parcela dessa água é água doce. E ainda dessa parcela está congelada, que é a das geleiras. Outro acontecimento que a gente pôde ver o ano passado, né, são as marés negras. Né? O que é isso? É um fenômeno que acontece aí nos mares, um acidente, ok? De navios petrolíferos ou até mesmo do próprio local onde se extrai o petróleo. E como ano passado nós vimos esse cenário triste, né? Muitos animaizinhos sofreram e sofrem até hoje com isso e outros até já morreram. Então, as marés negras é a questão da água poluída devido ao derramamento de petróleo. Bom, a sociedade em favor ao meio ambiente. Então, nós podemos sim fazer campanhas, movimentações, né, para em favor ao meio ambiente. Né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode reivindicar através dos órgãos públicos, do poder público, né? Como é que nós estamos vendo aqui manifestações. Não há um planeta B.
Porque esse é o único planeta que nós podemos viver, porque aqui nós temos todos os recursos naturais, principalmente a água, certo? A ciência há de vencer, é agora ou nunca. Ou seja, aqui são manifestações que vêm acontecendo, né, em favor do meio ambiente, ok? Pessoas vão até as ruas, fazem manifestações. Claro que essas manifestações têm que ser algo pacífico, sem violência. Vão pedir socorro ao poder público para poder salvar o planeta da melhor forma, né? Bom, e agora vamos partir sobre os diferentes tipos de poluição. Então, poluição é algo que já está ficando ruim, né, para o meio ambiente. E nós temos alguns tipos, como por exemplo a poluição sonora. A poluição sonora é caracterizada pelo excesso de barulho, de ruídos, né, que muitas vezes na cidade a gente encontra muito no centro das cidades, devido ao barulho de buzina de carro, de pessoas falando, som de carros, gritos, choros, e muito, enfim, né? Então é aquele exagero, né, de ruídos. A poluição atmosférica, que é a partir do momento que eu poluo o ar que eu respiro. Essa poluição pode vir das fábricas, das indústrias e também dos escapamentos dos carros, dos veículos. Tem a poluição visual. Eita, pronto, tem até essa? Tem. A poluição visual é caracterizada pelo excesso de informações, né, de placas, né, de outdoor, de panfletos pelas ruas, e que as pessoas não conseguem nem ler direito, porque é tudo muito exagerado, muito cheio. Tem a poluição da água, que a gente conhece bastante, né? Cada vez mais sendo poluído. Além de ser poluído pelas pessoas jogando lixo diretamente no rio, as fábricas, muitas, né? Não tratam os esgotos, jogam diretamente o esgoto no rio. Outra coisa, a poluição de agrotóxicos, que os agrotóxicos são os insumos que utilizam nas plantações, vai para o solo e vai parar também nos rios. Poluição do solo, que tem a ver também com além do lixo que é jogado nesse solo, a questão também dos agrotóxicos que se encaixam na poluição da água e na poluição do solo. Bom, os problemas ambientais muitas vezes estão associados às indústrias que precisam cada vez mais produzir, né? E aí liberam gases na atmosfera. E também na produção agrícola. Então, muitas pessoas, né, vão destruir uma floresta, né? Tem locais que são destruídos uma parte da floresta para no local colocar as plantações agrícolas, né? Porque na floresta não tem como plantar, né, o que eu quero, porque já vai ter muitas árvores e tudo mais. E aqui eu preciso desmatar para ter uma área plana, uma área onde dê para plantar, fazer minhas plantações. Então, essa ação gera uma consequência ruim, né? Porque se eu estou tirando algo daqui, estou prejudicando a natureza, no caso das florestas. E o aumento também populacional nas áreas litorâneas. Como a Pro já falou, muitas pessoas estão cada vez buscando as áreas litorâneas para morar, para se divertir. E aí acabam gerando lixo e esses lixos vão parar nos mares, ok? Grandes ameaças ao planeta. Então, essas são algumas ameaças e grandes, como desmatamento, poluição do ar, extinção de espécies, degradação do solo, certo? Tudo isso aqui vai trazer uma consequência para o nosso planeta Terra. E não só para ele, né? Ela apenas é nossa casa. Então vai trazer consequências para os habitantes dessa casa, que somos nós, e além dos seres vivos. Mas somos os únicos que fazemos más ações, que a gente prejudica, certo? As plantas e os animais, eles aproveitam o meio ambiente, o planeta da melhor forma, ele só nos dá, né? E nós acabamos sendo mal agradecidos com esse planeta,
só levando destruição, né? Então, tenham consciência e também faça parte de vocês. Beijos e até a próxima.